Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nono programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. O podcast Sobrevivências, realizado com apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11 e com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Na sexta-feira já estará disponível no YouTube. No programa de hoje, que foi gravado no dia 23 de maio, vamos falar da comunicação em tempos de coronavírus. E para isso tenho aqui a presença dos jornalistas Mariana Serafini e Renato Pereira. Muito obrigado pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar, debater o cenário tão conturbado que a gente está passando. Valeu mesmo. Valeu, Denis. Valeu pelo convite. Espero que eu possa colaborar de alguma maneira também. É verdade. E aproveitar já esse gancho desse cenário conturbado por conta também, né, do coronavírus. E como que está para você essa sua vivência, os cuidados, né, as precauções que você está tomando no seu dia a dia? Eu acho importante dizer onde eu estou nesse momento da pandemia, porque conta. Eu estou no centro de São Paulo, da capital, então eu estou no epicentro da coisa. Eu moro com mais 2 pessoas e a gente decidiu uns 5 dias antes do governo do estado começar a tratar com a seriedade que precisava, caso a pandemia, e decretar medidas de segurança, a gente já decidiu se isolar. Então a gente parou de sair, de dar rolê, de fazer as coisas, só sai para fazer o que precisa mesmo, farmácia e mercado. Também tenta não abusar muito dos serviços de entrega. Agora a gente deu uma cansada de cozinhar em casa e às vezes pede mais coisa, mas a gente sabe que não é o ideal, porque o vírus está circulando muito aqui, então só sai de máscara. E aí nos primeiros momentos a gente teve a coisa do estranhamento do trabalho, né? Mesmo que eu já trabalhasse de casa, já fizesse home office, mudou tudo, porque daí você não sai mais no fim do dia para encontrar os amigos com quem você trabalhava online, por exemplo, que isso era uma dinâmica que a gente fazia, trabalhava online, porque as redações existem muito online hoje, mas no fim do dia você encontra os seus amigos no bar, sabe? Você troca uma ideia, e isso muda tudo. E acho que essas ansiedades do trocar, das coisas que a gente aprende, descobre, conhece nos corredores, na rua, indo tomar um café na rua, passando na banca de jornal, essa vivência é o que está fazendo falta até para escrever, sabe, enquanto jornalista. Tá pesado mesmo, tá complicado essa dinâmica. E Renato, gostaria de saber de você também, como que tá a sua dinâmica, o seu dia a dia em relação a essa pandemia do coronavírus? Eu também estou completamente isolado. Assim, eu moro com mais 5 pessoas, mais 4 pessoas da família, comigo 5. Ainda bem que aqui todo mundo tem respeitado bonitinho. Tem as 2 crianças que estão fazendo homeschooling aqui também. Está meio complicado, mas está indo. Eu não tenho saído para quase nada. Estou em Santa Bárbara. E mercado eu não tenho feito, porque tem outras pessoas aqui da casa que fazem. Estou completamente isolado mesmo. O que eu tenho feito há umas 2 semanas é sair. Eu saio para dar uma volta de carro, mas não desço do carro também, para ver como que está, até para medir como que as pessoas estão levando. Que é o tanto quanto desesperador nas últimas semanas. Mas, como a Mariana falou, eu também sinto um pouco de falta dessa vivência, né? Porque a gente, por mais que a gente já está acostumado a fazer alguma coisa em casa, né, fazer o home office, você não tem... Você fica preso, você tem contato por telas com o mundo, né? É verdade, não dá para brincar, né? Uma situação muito perigosa, não só para a gente também, a gente se contaminar, mas o contágio ele é muito fácil, né? Então, para a gente disseminar e até passar para outras pessoas dentro de casa, pessoas, né, na nossa convivência em situação de risco também, né? É muito simples, então não dá para vacilar mesmo.
A gente vinha conversando um pouco aqui, antes de começar a nossa gravação, que a gente está fazendo a gravação desse programa, que no dia 23 foi uma situação muito bizarra, para dizer o mínimo. Naquela reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro, né, com seu ministério, com donos de bancos também, né, gerentes de bancos. Queria conversar com vocês para a gente pegar um pouco desse gancho e entender a questão da disputa de narrativa no meio dessa história toda, que já vinha, já de uma certa forma, um pouco mais polarizada nesse último ciclo, mas com uma repercussão assim a curto prazo, né, durante, né, o vídeo como vinha sendo divulgado nas TVs, os dois lados, né, quem era a favor, quem era contra o governo, comemoravam de certa forma, mesmo de um lado com certa estranheza, né, pelos absurdos que eram falados, que era oposição ao governo, mas que dava uma certa demonstração que realmente ele é. Muita gente poderia estar sendo manipulada por algum discurso, mas agora ele estava assim, realmente mostrando quem realmente é. Por outro lado, né, os mais assíduos apoiadores do governo também comemoravam, porque vinha uma repercussão, especialmente nas redes sociais, de reafirmar, né, esse endosso a partir desses apoiadores. O que eu gostaria de saber de vocês, primeiro, Mariana, nessa disputa de narrativa, né, de versões da história cada vez mais polarizadas, e aí a gente vê instituições também que deveriam ser separadas, se misturando, entrando no meio dessa briga, no meio da sociedade, a coisa está muito complexa. Qual é a sua análise em cima disso tudo, não só do fato, mas da questão da disputa de narrativa, né, das mais diferentes verdades? Complexo, Nossa, eu sei. você pegou pesado, porque você colocou várias questões aí em uma. Aquela tática de jornalista, né? Minha pergunta se divide em duas. Poxa, Imagina! você falou aqui das diferentes verdades, né? Eu queria pegar por aí, eu acho que a gente está vendo nesse momento a importância da imprensa crítica e da imprensa crítica com honestidade com relação à crítica que ela esteja fazendo, e a importância da gente encontrar os métodos de checar essas informações, porque a gente passou por um período eleitoral, 2018 foi um fenômeno das fake news, e a gente não pode ignorar o quanto isso afetou o nosso cenário político. E a gente está vivendo um momento em que as pessoas voltam a buscar a imprensa, porque a gente tem um governo que ataca o trabalho da imprensa de forma a generalizar, tudo é fake news, coloca tudo na mesma bacia, então as atrocidades que eles falam, que eles cometem, vão sendo naturalizadas, porque então não importa, não existe verdade. Então, não, existe verdade e existe ponto de vista, e daí é que são coisas diferentes. E o jornalista tem que ter o comprometimento com o leitor dele de checar o fato e de trazer a verdade. E é nisso que a imprensa se diferencia de fake news, sabe? É a pessoa que tem esse comprometimento de checar o fato. E daí, em cima disso, a gente sabe, no Brasil é um monopólio de empresas de comunicação e cada uma tem a sua opinião e está fazendo o seu jogo político. E aí cada uma está colocando seu ponto de vista em torno desse cenário. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E aí depois, o que eu acho que eles estão dizendo, né? Então, aí eu vou fazer uma crítica, de fato, à imprensa tradicional. Tô falando dos grandes jornais, tô falando de abrir todos os dias a Folha, o Globo, o Estadão, o Valor Econômico. E eles estão se posicionando mais à direita, como eles sempre fizeram, porque eles são de direita, mas eles estão... A gente está vendo economistas que sempre defenderam umas atrocidades na economia hoje falando numa coisa meio uma social-democracia europeia,
não, gente, a gente vai ter que garantir direitos para as pessoas ficarem em casa. O neoliberalismo não, parece que não deu certo mesmo, sabe? Tipo, olha, a gente está vivendo uma doença que não tem vacina e que não importa o quanto de dinheiro você tem e o quanto você tem acumulado, você vai comprar a cura, sabe? A cura da doença é fazer todo mundo ter um mínimo grau de sobrevivência, de dignidade, para a pessoa poder ficar em casa e não alastrar ainda mais esse vírus. Então isso deu uma chacoalhada no mundo, e isso tá se refletindo na forma como a imprensa está cobrindo as coisas, mas quando diz respeito ao governo Bolsonaro, eles ainda concordam muito com a agenda econômica. Então, acho que tem um moralismo batendo aí, a reunião eles falaram muito palavrão, não sei o quê, blá, blá. Mas acho que está dando pouco ênfase em todas as agendas que estavam sendo debatidas ali de um jeito maluco de entreguismo do Brasil, sabe? Tem que vender o Banco do Brasil, como assim, sabe? Tem que liberar a boiada, tem que facilitar o desmatamento na Amazônia. Então tudo isso estava sendo falado ali, tem que restringir a legislação de aborto. Eles estavam debatendo esse tipo de coisa no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, então acho que a imprensa tem que ser mais crítica com relação a isso nesse momento, mas está fazendo um belo trabalho. Eu concordo plenamente, ainda mais pelo fato de que acho que é preciso ter uma compreensão maior nesse ponto específico que você falou, de como que se construiu, quem são esses conglomerados da imprensa, né? São entidades privadas com interesses particulares que colocam suas narrativas de acordo com seus interesses, né? Então, aí com o tempo também vendo que realmente essa agenda neoliberal não dá tão certo quanto se pensou na prática, ainda mais acho que essa pandemia vem demonstrando muito isso, né? Que se o trabalhador não está lá desenvolvendo o seu trabalho, realmente tudo para, né? Então não é o empregador bonzinho que dá o trabalho. Se eu não conseguir tanta coisa como essa falácia da meritocracia propõe, não é porque o empregador ele conseguiu, tem mais recursos, tem mais dinheiro, porque ele trabalhou mais, né? Então, porque ele explorou realmente essas pessoas. Porque senão era só ele continuar sozinho lá na fábrica, não vai ter contágio, continua trabalhando muito e você vai continuar se enriquecendo, né? Então não é bem assim. E acho que isso, para a comunicação, isso trazendo de volta a questão da reunião ministerial, mostra justamente o fato, como você falou. No meio de uma pandemia, o Bolsonaro foi eleito também muito com essa questão da perseguição ao viés ideológico, quando existia um governo de centro-esquerda no poder, mas deixou muito escancarado. Sim, quem vai ter que estar aqui no governo é quem está alinhado com aquela agenda que eu fui eleito, e quem não tiver, que sai. Então, isso também é viés ideológico. As pessoas precisam compreender um pouco isso. E no meio de uma pandemia, numa reunião ministerial que foi há um mês atrás, né, e o Brasil já numa ascensão muito grande das mortes, né, não se discutiu praticamente nada sobre como que seria o enfrentamento da pandemia. Só uma fala ali do ministro da Saúde, que tinha assumido faz 5 dias, e pronto, né? Só discussão a partir desse viés ideológico mesmo, né? No meio dessa disputa de narrativa. Que aí é um pouco desse gancho que eu gostaria de pegar contigo, Renato. O que você percebe também, pegando um pouco já da pergunta que também foi feita para Mariana, o Brasil chegou, agora é o segundo país com maior número de mortos, só sendo superado pelos Estados Unidos. E numa reunião com os maiores líderes do país, nada se discute sobre isso, né? Qual o papel da imprensa de fazer essa cobrança, né? De colocar essa narrativa e essas reflexões para as pessoas verem também o que está acontecendo nesse governo? Eu concordo com o que a Mariana disse sobre as questões da imprensa da imprensa ter o viés de direita, mas está fazendo um trabalho até que interessante. Mas o que é desesperador é que não tem a gente não percebe que não vai ter uma mudança na maneira, nas coisas, né, no que eles têm discutido. O vídeo da reunião foi de um mês atrás, mas assim, nesse um mês
a narrativa oficial do governo mudou muito pouco. É aquilo, né? O que eles discutiram, é o que vem sendo discutido até agora. Talvez o que eu sinto que a imprensa precisa fazer é descartar algumas coisas que talvez não venham dando certo, os debates que não vai fazer muito, que não fazem muito sentido, né? O pessoal tem criticado muito a CNN porque tem feito aqueles debates discutindo nada, né? Que acabam virando piada e tudo mais. Então acho que isso é um pouco de usar melhor o tempo que se tem, a exposição que se tem para discutir coisas que realmente vão fazer alguma diferença, né? E arranjar alguma maneira de atingir quem está no meio disso tudo, porque a gente está falando das disputas de narrativa. E fica muito claro assim, que tem o sim e o não, está bem dividido entre os a favores e os contra. A gente não sabe muito o que está se passando com quem está no meio, né? Com quem não tem uma opinião muito formada sobre isso. E a gente percebe que está difícil de atingir essa galera, que é a galera que geralmente se informa por WhatsApp, e que são os alvos das fake news ali. Principalmente eu percebo a galera de periferia mesmo. Andando por aí, você vê que não há uma conscientização, assim. Mas eu acho que é muito pela maneira com que a informação chega, né? Eles não têm uma clareza do que está acontecendo, né? Eles estão mais preocupados com o auxílio, entendeu? Tá todo mundo preocupado em sobreviver e sobreviver como sempre esteve preocupado, né? De pagar as contas, de poder comer e tudo mais. E o vírus acaba sendo como algum outro problema de saúde que sempre teve problema, como dengue, como qualquer outra coisa, que tem a dificuldade de acesso também. Então, eu percebo que a imprensa podia, que o trabalho que a imprensa podia se dedicar um pouco mais a como atingir essas pessoas, né? Como fazer que elas se conscientizem mais de uma maneira acessível. Eu queria falar sobre isso. O que é esse desafio de atingir as massas? Mas daí, que imprensa que você está falando que tem que atingir as massas? Porque as pessoas assistem o Jornal Nacional todos os dias. A questão é que eu não sei qual é o teu posicionamento político na vida, o que você faz, o que você pensa, mas eu sou de esquerda e eu defendo um mundo pela esquerda. Então, eu sei que essa grande imprensa que eu estava elogiando o trabalho na minha fala anterior, ela já fala com as massas de certa forma. A Globo fala muito, a gente ainda reduz o papel da novela e do Jornal Nacional, e não, eles falam. E eu que faço jornalismo de esquerda que não falo com as massas, sabe? E aí o que a gente tem que fazer para entrar nessa disputa de narrativa, uma vez que a gente precisa denunciar esse governo dando os nomes do que está sendo feito por esse governo que a imprensa não está fazendo, porque o que a gente viu o Bolsonaro falando ontem, depois que foi liberado o vídeo, o pronunciamento dele, ele está falando, morreu 20 mil pessoas, e daí todo mundo vai feder. Ele falou essa frase, e ele é o presidente da nação. Vai morrer velho, vai morrer gente que está no grupo de risco. Isso significa que o projeto é esse. É um projeto eugenista, é uma coisa de seleção natural. A gente está lidando realmente com um fascista. Isso, quem está falando é só a imprensa progressista. E aí entra o papel das redes sociais. Eu tenho trabalhado muito com isso e está sendo um desafio gigantesco, porque eu brinco com os meus amigos que eu sou a rainha do textão, adoro escrever reportagem, não sei o que, blá, 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 mas, gente, não é o momento de fazer isso, a gente está vivendo um momento de exceção e a gente tem que usar todas as armas para atingir as pessoas. Então, a gente tem que ter comprometimento com a informação, tem que checar a informação, tem que usar os grandes veículos que de fato estão escrevendo, estão checando, tá tendo uma ética, a gente está vendo, porque a gente está vivendo um momento de pandemia. Com base nisso, a gente tem que distribuir o conteúdo pelas redes sociais das mais diversas formas. Então, a gente tem que ter boletim de WhatsApp, sabe? Um jornal hoje, ele tem que ter boletim de WhatsApp. Ele tem que ter newsletter para a pessoa escolher, receber por e-mail isso de manhã para ela saber das notícias. Ele tem que ter
uma cobertura muito boa nas redes sociais, ele tem que ter um bom perfil de Twitter, ele tem que ter um bom perfil de Instagram, ele tem que ter uma linguagem acessível, com card, com meme, com coisa que dialogue com a imagem, tem que trabalhar muito com isso, tem que ter informação meio pronta, em áudio, não sei o quê, então, e é tudo muito difícil de fazer, a gente acha que é fácil, mas não é, ser jornalista você normalmente sabe fazer uma coisa, de repente a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e é isso, a gente está vivendo um momento de guerrilha de informação, de disputa de narrativa, e a gente tem que usar todas as nossas armas nesse momento, a gente tem que descer do salto, porque a gente viveu num Brasil que dava para ficar fazendo um jornalismo mais elaborado. Era outro cenário político, era outro cenário econômico. A gente estava num debate mais avançado, debatendo de fato o que seria uma social-democracia tropical. Sabe? Isso acabou. A gente está vivendo um recuo de direitos que a gente tem que usar tudo que a gente tiver. E aí eu estava pensando nisso, porque eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que é o grande centro nesse momento do debate, e daí eu só ouvi um poeminha do Leminski, que ele diz: "Em la lucha de clases, todas as armas são buenas, piedras, noches, poemas". Então é isso, a gente está vivendo um grande momento da luta de classes no mundo, é de fato uma ruptura histórica e a gente tem que usar todas as armas de comunicação. Eu concordo plenamente com tudo isso, e acho que uma das grandes reflexões que fica aqui para mim, que eu fico matutando aqui durante muito tempo, é como nessa era da pós-verdade, né, que antes a gente tinha o ditadozinho, contra fatos não há argumentos, mas agora sim, existem vários argumentos depois de estabelecido um fato. Como que a gente pode chegar nas pessoas, aquelas que ainda estão se sentindo meio perdidas, ou até estão do outro lado nessa disputa de narrativa, e conseguir persuadir elas mesmo, né? Chegar com essas informações que muitas vezes elas podem não querer receber, como que a gente consegue tanto se aproximar delas ou também verificar estratégias de luta um pouco mais completas e complexas de forma institucional para quebrar um pouco o poder dessas fake news, porque as redes sociais ela democratizou a produção e a disseminação, mas uma disseminação desenfreada, né, sem uma certa regulamentação, aí a gente está vendo o que pode acontecer. Né? Não adianta só liberar o espaço para todo mundo poder falar, mas isso tem que ser feito com responsabilidade também. Renato, eu gostaria sua reflexão sobre isso, seu ponto de vista. Olha, cara, eu não sei. Eu acho que o jornalismo comunitário tem feito um papel interessante. Assim, eu vejo algumas coisas do Vozes da Comunidade e eu vejo que ali tem conseguido atingir, pelo menos em parte, o objetivo, né? Eu falo do ponto de vista do interior, né? E no interior eu não sinto muito isso, principalmente no interior de São Paulo. A gente não vê nada nesse sentido, assim. A maioria das pessoas se informa mesmo pela grande mídia, como a Mariana falou, tem feito um papel ali interessante, mas mesmo assim eu ainda continuo achando que não atinge um número interessante de pessoas. Já vista os números do isolamento social no interior de São Paulo. E o que é produzido, e os absurdos que são produzidos para o WhatsApp. A questão dos boletins são interessantes, mas eu não consigo ver uma rede articulada que funcione para as pessoas do interior. Assim. O que se vê é só a desinformação mesmo. Exatamente. E até aproveitar aqui que o nosso tempo está começando a ficar escasso, passa rapidinho, perguntar para Mariana justamente nesses pontos que o Renato estava colocando. É uma grande diferença de realidades de grandes metrópoles, né, capital, para o interior. Da mesma forma como existe uma diferença muito grande de perfis que aceitam e compram ideias, informações e formatos que vêm da direita e outro perfil, né, de pessoas no campo progressista, de esquerda, e como se comunicar. Como que a gente se encontra no meio desse processo, como conseguir
furar a bolha, desenvolver informação para esse outro perfil. Eu acho que até um exemplo muito grande foi o que aconteceu durante essa semana, né? Teve a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva e várias pessoas falando sobre as lições que o Felipe Neto poderia dar para a esquerda, que eu acho que não é bem assim, né? Ele está se conhecendo aqui agora, pode ser um ótimo comunicador, mas comunicava para um outro perfil de pessoas, né? Então, como que a gente deve refletir e buscar furar essa bolha, estratégias aí? Caramba, que difícil, rapaz. Olha só. Porque acho importante dizer que eu não sou especialista nisso, porque eu cubro política externa. Nesse momento eu estou cobrindo política do Brasil, mas de um modo geral eu vejo as coisas sempre pelo macro, então a geopolítica e tal. E aí quando você coloca para furar a bolha, eu acho que passa muito pelo que é a vida real da pessoa. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. É esse tipo de jornalismo que eu estou me dedicando em partes na vida, nos freela da vida de jornalista. E aí, como ele falou, a questão do auxílio. As pessoas só estão preocupadas em saber do auxílio. É óbvio, isso tange o bolso da pessoa. Então, é do auxílio que a gente tem que falar. É de quanto tá o dólar, é de quanto vai ficar o bujão de gás por conta dessa crise. Então, eu acho que a gente tem que fazer um jornalismo nesse momento que diz respeito à vida real da pessoa, das coisas simples, mas a gente sabe que a política atinge tudo isso. Então, a gente não tem como consumir aqui em massa no Brasil, mas acho que a gente que é jornalista é importante que consuma a Telesur, que é a TV multiestatal com sede na Venezuela, porque eles fazem um jornalismo comunitário também. Tipo, lá na Venezuela eles têm isso de um jeito muito forte. Então é um bom lugar pra gente capturar como é que faz. Eles têm programa só de saúde, eles têm programa só de culinária, e é uma coisa que a gente dos veículos menores não tem estrutura para fazer, mas a gente tem que pensar coisas ali que a gente sabe que a gente pode usar. Que eu acho que é isso, é tratar as notícias falando da vida real das pessoas, sabe? Falando de como é que faz para receber o auxílio, e aí denunciando como o governo queria pagar só 200 e não 600, aí teve uma disputa política. Então, acho que a gente pode pegar elementos do cotidiano e aprofundar. Sabe? Acho que por aí a gente consegue atingir as pessoas, mas é muito difícil. Tem que começar com um meme de esquerda. É verdade, é verdade. Renato, suas considerações finais também? Eu acho que é isso, né? Eu tô na expectativa dos desdobramentos do vídeo, o que vai acontecer, né? A gente acompanha assim de uma maneira que esperando, a gente não sabe mais o que esperar, enfim. Ou até sabe que é fingir que não vai, que aquilo não vai acontecer. Como eu disse, eu acho que a comunicação, falando tudo que a Mariana disse, eu acho que a comunicação sim está fazendo um papel interessante, mas vamos ver se a gente consegue sobreviver a essa pandemia de uma maneira que atinja todo mundo, né? Que a comunicação chegue a todo mundo, que as coisas sejam colocadas de uma maneira que todo mundo possa realmente entender e a balança começar a pesar para a narrativa que de fato em cima dos fatos e analisando criticamente os fatos de acordo com o que a gente está vendo. Com certeza. Mariana, considerações finais também? Então, acho que vai muito ao encontro do debate até aqui. Eu tenho trabalhado em umas contas de redes sociais que a gente está tentando fazer isso. E uma das coisas que tem funcionado é a gente cobrir as pequenas ações mesmo, porque a gente está vendo um momento que a empatia e a solidariedade são fundamentais, além de cobrar as políticas públicas necessárias para garantir a sobrevivência de quem mais precisa. Mas é um momento que as duas coisas andam juntas e a gente está vendo que organizações de bairro estão se rearticulando, que as pessoas estão voltando a se preocupar com as questões da política local delas. Aqui a gente tem visto muitas ações em Paraisópolis, na Brasilândia, na Vila Fundão, as pessoas estão fazendo redes de arrecadação de kits de higiene, de cesta básica, estão distribuindo, e pequenas contas de perfil de Twitter, de perfil de Instagram, de influenciadores locais estão fazendo uma cobertura muito responsável disso que está acontecendo. Então, esse é um jeito da gente também chegar nas pessoas, e enquanto jornalista eu digo o que vai acontecer do cenário geral, do cenário federal, gente,
é esperar que as instituições funcionem, que os partidos de esquerda sejam responsáveis para conseguir articular uma frente ampla e enfrentar o fascismo, porque se não for dessa forma, a gente vai sucumbir a algo que vai ser pior do que a gente já está vivendo. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Mariana, Renato, muito obrigado de coração pela participação de vocês. Obrigada, gostei demais. Acho que o nível foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. Tá certo, obrigado, Denis, pelo convite e também. Precisando, a gente só chamar, enfim. Quero agradecer também quem está em casa nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido positiva e útil de alguma forma para trazer ainda mais força para nós superarmos juntos este momento. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa Podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1, Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11, com reapresentação às 20 horas na Rádio Dom. E na sexta-feira ele já estará disponível nas redes sociais pelo YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do Podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.